Eu sou reformado, eu acredito na Tulip. Você é reformado de qual confissão? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta gostar de teologia e de Bíblia, você assiste os vídeos aqui, mas tenta deixar o seu like, tenta compartilhar o vídeo que te ajuda com as pessoas. E essa série agora é sobre o que é a teologia reformada. Ela já tem 2 vídeos, eu reconheço, um tanto antigos. Essa série aqui ficou um tempo parada, mas voltando e voltando muito bem, falando sobre fé reformada, que não é apenas acreditar na Tulip. Fé reformada é uma coisa muito mais complexa e que exige, eu diria, confessionalidade, uma determinada confissão, e eu quero tratar aqui nesse vídeo com você exatamente isso, o papel da confissão, ou das confissões, dentro do ambiente do que é a teologia reformada. Eu dei uma breve introdução, são 2 vídeos no passado que eu acho que é interessante que você veja. Eu dei uma introdução histórica sobre como esse nome reformado aparece como uma espécie de alternativa ao apelido calvinismo, que no começo da história da reforma, o apelido calvinista é um treco um tanto pejorativo, e aqueles que estavam sendo chamados de calvinistas, principalmente por luteranos, passam a autodenominar-se reformados. Eu tenho aqui um vídeo explicando como que esse fenômeno acontece. Depois eu explico, num outro vídeo, como estes reformados vão lidar com a ideia da autoridade da Escritura. E uma coisa frequentemente atribuída à teologia protestante e que é muito equivocada é que essa ideia da autoridade da Escritura faz com que a interpretação bíblica seja algo que compete somente ao indivíduo, somente ao crente sozinho no seu quarto, ele que interpreta tudo, e tira-se da vida comunitária o papel interpretativo das Escrituras. Porque o papel comunitário da igreja na interpretação das Escrituras é coisa da tradição, e é uma tradição católica, então nós não temos confissão. E num certo sentido, por motivos que de fato eu imagino e tenho os meus palpites, mas eu tenho que admitir que eu tenho quase certeza que eu não conheço esses motivos na sua totalidade, mas eu sei que isso aconteceu. O evangelicalismo moderno, pragmático, deixou de fato muito do lado da confessionalidade para trás e meio de lado. Muitas das igrejas modernas, elas deixam esse lance da interpretação comunitária para escanteio. E vale o que aquela pessoinha individual quer interpretar do texto bíblico. Mas isso não é verdade para os reformadores, nem para os primeiros protestantes que não eram líderes. A confessionalidade e as confissões que aparecem no ambiente reformado, elas são a expressão dessa vontade comunitária de interpretar o texto bíblico e encontrar interpretações que possam servir a igreja e servir bem. O que eu estou querendo dizer? Quando surge uma questão polêmica, uma questão difícil, o próprio Calvino vai afirmar que não existe nada melhor do que reunir um sínodo, um grupo de pessoas, para que essa questão seja examinada, ou seja, existe interpretação comunitária no ambiente reformado. E o resultado dessa interpretação comunitária são símbolos de fé que são auxiliares à autoridade magisterial de Cristo. Nossa, que negócio é esse? Baita palavreado, né? Difícil. O grande lance é o seguinte, quando a gente chega na ideia de uma teologia reformada, que vai abranger aí calvinistas, zwinglianos, no começo da fé reformada, você vai ter 2 tipos de autoridade. Quando antes você tinha autoridade da igreja e autoridade papal, nós vamos ter, dentro desse ambiente da reforma protestante,
aquilo que a gente chama de autoridade magisterial das Escrituras, e não do Papa. De Cristo, e não do Papa. Das Escrituras, e não da Igreja. Tá? A autoridade magisterial, ela é de Cristo, das Escrituras. Mas isso não significa que a igreja não detenha nenhuma autoridade. Isso não significa que a vida comunitária não contenha nenhuma autoridade. E essa autoridade, ela é auxiliar a essa outra autoridade maior e magnífica, e acima de tudo, que é a autoridade magisterial de Cristo e da Escritura. Então, auxiliar a essa autoridade de Cristo e da Escritura, nós temos uma autoridade ministerial da igreja e da comunidade que interpreta o texto bíblico. E o resultado disso são as diferentes confissões de fé. No ambiente luterano, você vai ter o que seriam confissões de fé, mas sobretudo um documento, que é o Livro de Concórdia, que alcança uma grande amplitude em todo o espectro luterano como essa autoridade ministerial auxiliar. No ambiente reformado, você não tem um livro só que manifesta ou elabora ou articula essa autoridade ministerial auxiliar abaixo da magisterial de Cristo. No ambiente reformado, essas elaborações e articulações feitas por grupos de pessoas, pela comunidade da igreja, a partir do texto, a respeito de como o texto deve ser interpretado, essas articulações, elas são localizadas. Não é uma parada que abrange toda a fé luterana, ou no caso da fé luterana tem o Livro de Concórdia. No caso dos reformados, você vai ter várias confissões locais que elas majoritariamente concordam entre si, mas cada igreja local, nacional, cada comunidade eclesiástica dentro de uma determinada nação vai ter a sua confissão de fé, vai ter a sua articulação, a sua elaboração teológica a partir de princípios bíblicos e vai se confessar. Então, o que acontece? Você é um reformado, tem lá uma determinada confissão que o seu país subscreve naquele período. Hoje, se você é um reformado hoje, tem alguma determinada confissão que provavelmente a sua denominação reformada subscreve. Então, batistas reformados geralmente vão subscrever a Confissão Batista de 1689, né, que é uma confissão de fé batista reformada. Presbiterianos, a Confissão de Fé de Westminster. A Église réformée, na França, vai ter a sua própria Confissão de Fé francesa. Você tem a Confissão de Fé belga. E são diferentes confissões de fé reformadas que, na maior parte dos assuntos concernentes à ortodoxia, essas confissões de fé elas vão concordar entre si. Entretanto, elas têm atritos, talvez, ou dissonâncias em alguns aspectos, por isso um presbiteriano é um presbiteriano e um batista reformado é um batista reformado, existem diferenças entre elas. Mas, fundamentalmente, elas concordam sobre a economia da salvação, a ordem da salvação, a economia da trindade. Assuntos fundamentais da ortodoxia, elas tendem a concordar, a descrição das escrituras, como funciona a teologia natural, a revelação de Deus, etc. Em relação à revelação de Deus, você talvez tenha uma notável exceção nessas concordâncias, que é a famosa Declaração de Barmen, redigida majoritariamente por Karl Barth, mas isso já no século XX, em decorrência, principalmente, de uma resposta à adesão do protestantismo em alguma medida, às vezes muito grande, ao nazismo, e Barmen é uma declaração que vai no sentido oposto, e sem dúvida uma confissão.
e que tem lá uma divergência, talvez com a concordância majoritária no mundo reformado a respeito de como a revelação de Deus funciona, notadamente uma divergência com Emil Brunner, outro suíço contemporâneo de Barth. Enfim, mas de maneira geral, embora diversas confissões, elas majoritariamente concordam entre si e meio que formam o que de fato é o corpus da fé reformada. A teologia reformada, ela tem o seu pontapé inicial nessas confissões, nessas declarações a respeito daquilo que os sínodos sentaram, discutiram e elaboraram em documentos que vão orientar como a fé da igreja deve funcionar, de maneira auxiliar e nunca magisterial. Porque a autoridade magisterial é de Cristo, é da Escritura, que, aliás, é em cima disso que a maioria das confissões, inclusive, começam os seus trabalhos, definindo as Escrituras e como elas funcionam. Tá? Porque elas vão se basear nessas Escrituras. Agora, perceba, fé reformada, ela nunca vai admitir a ideia do crente sozinho com uma Bíblia e isso é tudo que eu preciso. Eu, a Bíblia e Deus. Não, sempre vai existir um chamamento a uma fé comunitária que elabora temas difíceis a partir da reunião de pessoas que vão examinar esses temas. A fé reformada, ela depende desses exames comunitários. Em última análise, você exercer a fé reformada, você se chamar reformado, deveria ser, e talvez nem sempre seja, mas vale o alerta para que volte a ser, você se declarar da fé reformada deveria ser, em primeiríssimo lugar, um reconhecimento de que a minha elaboração individual, a minha articulação individual daquilo que eu encontro na Bíblia sempre será insuficiente. E mesmo que eu tenha pontos nos quais eu imagine que essas confissões poderiam ter articulado melhor a fé, elaborado melhor a interpretação do texto bíblico, eu escolho me submeter a uma interpretação comunitária. Eu escolho abrir mão de um determinado grau de autonomia que a modernidade me convida a ter e me convida a me coroar como se eu fosse a palavra final sobre a interpretação do texto bíblico. A fé reformada, ela te convida e me convida a dizer o seguinte: não, eu não sou o reizinho do texto. Eu subscrevo a uma determinada tradição, não porque essa tradição tenha autoridade magisterial sobre mim, porque essa autoridade quem exerce é a Escritura e é Cristo. Mas porque, do ponto de vista ministerial, o exercício da fé, a própria Bíblia me leva a praticar de modo comunitário. De modo em que existe fé, na boa fé, dos meus irmãos cristãos e dos seus exercícios próprios de interpretação do texto bíblico e de tentativa de melhor compreensão do texto bíblico. O chamado confessional é um chamado a entender que teologia se faz de modo comunitário. Dentro da fé reformada, a gente tem que crer assim. E, portanto, a última coisa que nós deveríamos ver, embora eventualmente vejamos aqui e ali, é um reformado muito arrogante da sua própria intelectualidade e da sua própria capacidade de interpretar o texto. Eu entendi certo, você entendeu errado, vai estudar. Um reformado jamais deveria se portar dessa forma, porque subscrever a fé reformada é um convite a submeter aquilo que eu entendo do texto
ao exame dos meus irmãos da minha fraternidade de fé. Portanto, quando você se diz reformado, eu sou obrigado a te perguntar, qual confissão? Qual confissão? Muito bem, você chegou até o final, você tem um prêmio, você tem um presente. Tá? Você chegou até o final desse vídeo, você tem um presente. Até o fim desse ano, se você queria adquirir o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico, para você preparar aí para um pequeno grupo, escola dominical, mesmo pregação ele ajuda também, né? Um curso bem feitinho, bem completinho, dá uma olhada lá, até o final do ano você tem 50% de desconto para adquirir. É o meu presente de Natal antecipado para você poder adquirir esse curso pela metade do preço. Já é um curso que tem um preço convidativo, acessível, você pode pagar à vista 50%, ou você pode parcelar em muitas vezes também, né? E até o final desse ano você tem 50% de desconto, desde que você use o cupom fim de ano. Tá aqui na descrição, não sei se eu botei fim de ano ou fim do ano, tudo em letra maiúscula, mas tá aqui na descrição do vídeo. Você dá um pulinho na descrição do vídeo e você vai encontrar alguns livros com um link da Amazon para adquiri-los, que são geralmente bibliografia desses vídeos que eu faço para vocês. E quando você compra, você paga exatamente o mesmo preço que você pagaria se você entrasse na Amazon, mas você ajuda o meu ministério porque uma parcela disso vem para mim. Coisa de 10% mais ou menos. Varia de produto para produto, mas coisa de 10% daquilo que você pagou, a Amazon me paga. Olha só que legal. E aí você ajuda o meu ministério. Um livro que você já fosse comprar, você pode comprar pelo meu link da Amazon. E vai ter também aqui, você encontra o link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico com esse desconto, um cupom que você aplica ali na hora do checkout. E você obtém aí o desconto. Até o final do ano ele vai funcionar. Bateu dia 31 para o dia 1º de janeiro, esse cupom para de funcionar. É uma oportunidade que você tem aí para adquirir o curso num preço mais acessível. Se você tem o desejo. Não precisa comprar os livros. Se você achar mais barato em outro lugar e não na Amazon, compra em outro lugar, não precisa comprar pelo meu link, não precisa comprar o curso, nada disso, você não precisa fazer nada. Aqui a gente disponibiliza o conhecimento para você, tem um monte de vídeos aí para você, mas é uma forma também de você se disciplinar, ter um curso bacana e uma ordem sequencial de estudos que eu tenho certeza que vai te abençoar. Então fica feito o meu apelo aqui e continue ligado no canal, inscrito e dando like, porque vai ter mais vídeos sobre o que é a fé reformada, como ela funciona. Esse aqui é apenas o terceiro de uma série de muitos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!